Fala galera, beleza? Mais uma semana começando aí e eu também tenho uma atualização semanal aqui das coisas que eu fiz na semana passada, né? Bom, primeiramente eu queria agradecer as pessoas que se inscreveram aí. De pouquinho em pouquinho, muitas pessoas estão conhecendo aqui o trabalho que eu estou fazendo desse simulador de corrida. Não basicamente um simulador muito realista, mas um jogo de corrida que seja fácil para jogar, né? Divertido e que tenha traços de simulação mesmo. Então, vamos lá, agradecer vocês primeiro, né? Porque vocês estão se inscrevendo aí no canal, tá dando um crédito no meu trabalho. Isso fortalece bastante. Agora, galera, essa semana passada, né? Eu precisava fazer uma ponte para atravessar lá uma parte da pista. E eu não queria fazer uma ponte de concreto nem nada assim. Eu queria fazer algo mais rústico, sabe? Algo mais simples e que fosse bonito na hora que estivesse no jogo, sabe? De passar por baixo, algo que chamasse atenção mesmo. Então, com meus conhecimentos aqui de arquitetura, para quem não sabe, eu sou formado em arquitetura, sou arquiteto, né? Resolvi fazer uma ponte aqui que atravessasse de ponta a ponta e que ela fosse feita de uma estrutura metálica e que pudesse dá um efeito visual bacana, né? E aqui, como vocês podem ver na tela aí, eu estou construindo ela, fazendo alguns testes de visibilidade para ver como que ficaria a cena, ajeitando também, né, para colocar aqui para poder atravessar. Como era uma distância bem grande assim, eu estava tentando fazer uma posição melhor para colocar os arcos e tal, né? E o resultado foi até que legal, galera. Eu gostei bastante do resultado que ficou final. Aqui eu tava testando uma cor azul ainda, né? Aí eu falei, pô, que cor que eu vou decidir aqui? Daí eu resolvi colocar um amarelo depois. Mas deixe nos comentários aí que cor que vocês acham que eu poderia colocar, porque isso aqui é fácil de mudar, né? Isso aqui é mais tranquilo. A estrutura em si que era mais difícil. E aí tá o resultado. Foi bem satisfatório mesmo de fazer. Eu gostei. E outra coisa também nessa semana que eu tive que fazer, que eu já tava protelando já há um tempo, eram as zebras que iam na pista. As zebras, elas é um nome, né, meio que vulgar assim, chamar elas dessa forma, mas é o que limita como falar, o perímetro da pista com a parte de fora. E ela pode também servir para punir algumas vezes um corredor que passa além dela. Tem campeonatos que tem uma questão punitiva, né, de tempo. Você ultrapassou a parte da zebra com as quatro rodas, você vai descontando tempos nas suas voltas. E também outra forma de punir o jogador é uma zebra mais agressiva, que ela é bem mais inclinada, né? Faz tremer bastante o carro, isso faz perder velocidade. A que eu fiz aqui, eu queria fazer uma zebra mais leve, como é a primeira pista, para ser uma pista tranquila, uma pista que seja divertida de dirigir e fácil até, né? Tecnicamente assim. Então eu fiz uma zebra bem com uma protuberância bem pouco inclinada, sabe? Bem levinha mesmo, para ver como que ficaria depois no carro lá, não atrapalhar tanto o pneu. E aí tá os resultados, achei bem legal. Eu sempre faço alguns renders antes, né, para mostrar como que tá ficando e tal, para me ter uma ideia. Vocês podem perceber que ela tem um pouquinho a inclinação ali. E aqui uma imagem mais geral da pista, tal, né? E olha como as coisas estão evoluindo, galera, tá bastante. E agora, eu também, essa semana, eu resolvi fazer alguns testes de embreagem. Finalmente consegui implementar uma embreagem aqui, um pouco mais realista e no modo manual, né? Então, se o carro funcionar no modo manual é porque o negócio já tá da hora, assim, na questão de embreagem. Porque daí eu posso fazer o automático da forma que eu quiser e ele vai respeitar essa embreagem. Então, a embreagem que eu fiz essa semana, ela, ela tem um sistema meio que de deslizamento, dependendo da força que você precisar da embreagem. Que na verdade a embreagem funciona como, galera? Ela tem uma certa carga que ela vai conseguir transmitir para tração. Se o seu motor transferir mais torque do que a embreagem suporta, ela vai deslizar bastante. Então eu coloquei esse parâmetro, coloquei também um parâmetro de elasticidade da embreagem. Você pode deixar ela um pouco mais rígida, para caso de embreagens feitas de cerâmica, ou um pouco mais flexível. Ou você pode, por exemplo, quero tirar aquelas molas do platô da embreagem, daí você consegue deixar ela mais rígida, ou se você quiser manter ela mais flexível também. E aqui eu fiz um teste, como mostrei nos vídeos anteriores, eu já consegui implementar também o volante da Logitech aqui, o G29, mas também funcionaria um de Xbox também, o G920.
Eu só não sei outras marcas, né, se funcionaria aqui, eu preciso testar também. Eu não tenho nenhum para testar assim por enquanto. E aqui, ó, vocês podem ver que tá funcionando tudo direitinho. O volante ele vira tranquilo e o carrinho ele responde, os pneus do carrinho ele vai responder ainda o force feedback. Pode ver que às vezes eu consigo dar umas patinadas aqui, eu coloquei a tração traseira no carrinho e às vezes quando eu vou perder a traseira eu consigo voltar, porque eu tenho esse feedback dos pneus, certo? E consegui também implementar esse modo manual aqui com a manoplinha que eu tenho, né? Ela consegue colocar até 6 marchas, que é um problema para carros que tem 7 marchas, né? Não sei como que eu faria aqui nessa situação. Mas vamos ver, né? Futuramente. Então, carros que tá com 6 marchas, acho que ficaria legal. O resto você teria que comprar uma manopla que fosse excedente, eu não sei se existe. E aqui vocês podem ver as zebras nas pistas, né? Como que elas ficaram e tal. Eu coloquei aqui as cores vermelho e amarelo, mas também tem a cor azul e branco que eu posso colocar lá. Eu fiz uma opção também, né? Eu não sei qual que fica melhor. Deixa aí nos comentários o que vocês acham. E aqui essa vista é a que eu mais gosto, sabe? Tipo, apesar de não ter muita coisa ainda na cena, mas olha o horizonte como que fica aqui nessa parte de cima da pista. É claro que vai ter bem mais coisas aqui ainda, vai ter vegetação e tal, né? Mas o cenário, ele tá bem grande aqui, né? A pista tá bem grandona, tá divertida de correr. Tem partes aqui que são difíceis de fazer mesmo na pista. Que se você não praticar mesmo, você vai perder o controle. Por exemplo, essa descida aqui que eu tô passando, se você vinha a milhão aqui, velho, você vai parar lá do lado da grama. Eu já fiz esses testes também, é uma curva bem difícil de fazer, porque ela faz uma curva, depois já desce com uma rampa, uma inclinação, certo? E isso desestabiliza totalmente a tração dos pneus e o freio e tal. E aqui eu tô só dando um passeio mesmo, pra vocês verem como que ficou por enquanto a pista. Cada dia eu vou conseguindo colocar alguma coisa a mais, às vezes durante a semana eu consigo trabalhar um pouco também no jogo. Mas o que eu pego firme mesmo é nos finais de semana, que eu consigo fazer full time, assim, né? Consigo fazer bastante coisa. E durante a semana é um pouco corrido por causa do meu trabalho e tal. E aqui fica interessante até essa vista de terceira pessoa do carrinho, né? Da parte externa, que você consegue ver bem mais o cenário do que da parte interna. Eu ainda preciso colocar os sons que vai também nas zebras. Aquele som de pneu passando, né, e tal. E... Bom, basicamente essa semana foi isso. Eu gostei bastante de implementar a embreagem. Tá muito bacana os testes. Aqui eu vou mostrar para vocês mais ou menos como que fica a embreagem e tal. Se você pisar bem fundo e acelerar, ela vai transmitir a tração lá pro carro, né? E ó, que detalhe interessante, ó como que a ponte ficou. Ali eu coloquei um sol para simular mais ou menos, né? E dá pra ver até meio que os raios dele e tal. Vai ficar um efeito visual bacana ali, né, da ponte. E aqui testando a embreagem, né, pra valer mesmo, pra ver se tá bacana, se tá funcionando legal. E o interessante é que essa embreagem, se você, tipo, colocar no modo manual o carro e soltar ela, por exemplo, e não acelerar nem nada, só dar um trancão assim, o carro vai desligar. É que aqui eu coloquei ele no modo auto-ignição, que quando ele desliga, ele já vai ligar automaticamente. Mas se você quiser algo realista e desligar esse auto-ignição, o carro ele pode morrer, tá? Assim como você, por exemplo, tentar engatar uma marcha maior e tipo soltar a embreagem, vai dar ruim ali, né? E aqui eu tô tentando fazer uns zerinhos aí mesmo, né? O diferencial aqui eu deixei blocado, né? Ele fica travado, as duas rodas de trás vão girar, por isso que dá pra fazer esses zerinhos. E também é interessante fazer drift nessa forma, né? Apesar que eu não sei muito não. É uma coisa também que eu preciso testar depois. Passar para alguém que sabe fazer drift assim com volante e tal, para ele me dar um respaldo dessa física e tal, né? Pra eu conseguir ajustar algumas coisas também. Eu sei que no modo de corrida assim para diferencial aberto tá bem interessante, tá? Eu tô conseguindo fazer as curvas direitinho, tudo bem redondinho assim mesmo. E basicamente a semana foi essa, galera. Eu espero que vocês tenham gostado aí. Eu tô sempre compartilhando as atualizações. Às vezes tem coisa que é demorado de fazer, fica meio repetitivo os vídeos assim, né? Porque muitos detalhes por trás que não tem tanto efeito visual. Mas conforme for passando o tempo, você vai ver. Esse mapa aí vai ficar bem completo, bem cheio de coisas. E o jogo vai começar a desenvolver mais também, depois colocar mais carros, né? E se você não é inscrito no canal, caiu aqui, já se inscreve aí. Deixa um joinha aí no vídeo, porque isso aí fortalece pra caramba na divulgação, né? Então mais pessoas deixam um like, outras pessoas vão conhecer também o trabalho.
E pra encerrar, vou deixar vocês vendo aí a vista aí do carro, eu dirigindo o restante desse vídeo. Beleza, pessoal? Até a próxima. Fui. Falou.